Muito boa noite, bem-vindo ao Únicas Online. Estamos aqui, eu, pastora Neiva, pastora Luciana, para chegar até você e sermos bênção nessa noite de sexta-feira para a sua vida. Queremos conversar com você, assim como vai ser um bate-papo aqui entre amigas, que você também possa estar aí recebendo essa edificação que vai ser essa conversa entre amigas. Nós, as únicas, temos escolhido um tema esse ano para falarmos sobre a sabedoria de Deus. E esse mês de maio, nós vamos estar trazendo em foco aqui para a nossa conversa, vivendo com a sabedoria de Deus para nos relacionarmos bem em família. Esse mês de maio, tem sido assim, um mês que a gente tem dado foco à família, nas pregações, nos encontros. Começou esse mês um curso de paz, ou seja, a nova igreja investe em família. E nós sabemos que família é a ideia de Deus. E esse é um investimento muito válido, não é, Neiva? Muito válido para que a gente possa estar trazendo para você uma mensagem. E eu quero só compartilhar com você algo que talvez você fale assim, mas família é tão problemática, família tem tanta encrenca. Saiba que família é a ideia de Deus, nasceu no coração de Deus, desde lá da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus já visualizava, já planejava a família como sendo uma bênção. A gente vê no Velho Testamento, o último livro, Malaquias, dizendo que o coração dos pais vão se converter ao dos filhos aos pais. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, começa com o nascimento de um bebê. Uma criança chegando numa família. E lá no final, o Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, do noivo, Jesus com a sua igreja. E a gente vai festejar isso já nos céus. Então, família está no coração de Deus. E nós fomos criados como Deus. Nós fomos criados como semelhança de Deus. Somos criados à imagem dele. E Deus sempre amou se relacionar. Diz lá em Gênesis que no fim da tarde ele passeava para conversar com Adão. Deus gostava de uma conversa desde o princípio. Desde o princípio, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam. Eles disseram, façamos o homem à nossa imagem. Era uma conversa, era algo que eles queriam estar sempre em harmonia. E nós, então, como criados à imagem dele, temos sido capacitados a nos relacionar bem também. Talvez as coisas não aconteçam muito bem, mas você tem recursos, você tem ferramentas. A primeira delas é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem sido, Neiva, um instrumento para nos abençoar. E a palavra de Deus mostra tantas coisas. Se você quiser saber sobre caráter, você vai lá ao fruto do Espírito. Se você quiser saber sobre relacionamento de irmãos, perdão, vá à história de José. Se você quiser saber sobre princípios, valores, você vai encontrar perseverança, respeito, generosidade, tudo que é feito uns aos outros. Então, a palavra de Deus é uma ferramenta. A outra coisa, pastora Luciana, é o Espírito Santo. Ele não nos deixou sós. O Espírito Santo está com você para te ajudar a te relacionar com os seus familiares. Diz a palavra de Deus que Ele é a unção que nos ensina todas as coisas. Esse é o Espírito Santo. Então, para começarmos assim, talvez você diga assim, quem é que não se viu um dia com dificuldades, nos relacionamentos? Quem não se viu, às vezes, com uma dificuldade no falar, no agir, nas atitudes corretas com o cônjuge, com os filhos? Todas nós mulheres, estamos sempre nesse aprendizado, nesse processo de crescermos e aprendermos. E o Tiago, lá, o apóstolo Tiago, fala que se você precisar de sabedoria,
peça a Deus. Então, é isso que a gente quer trazer para você. Vivendo com a sabedoria de Deus para se relacionar bem. Então, se você precisa de sabedoria mais do que nunca, nos tempos talvez em lidar com os seus adolescentes, em lidar com o seu cônjuge que você está tendo dificuldade, quem sabe com a sua sogra ou com a sua nora, são relacionamentos em família. Peça a Deus, Ele nunca nega. Peça essa sabedoria e Ele nunca nega. Seja você uma mulher recém-casada, que está aí há 1 ano, querendo começar acertando, né? Quantas são as mulheres que querem já dizer assim, eu não quero, eu vi tantos erros na família, eu não quero errar. Então, talvez você seja essa mulher recém-casada. Talvez você já esteja na fase das bodas, de prata, de ouro, mas você também precisa dessa sabedoria. Talvez você tenha sua família aí, seu cônjuge, mas talvez você esteja sozinha criando seus filhos. Então, seja qual for a situação, Deus tem sabedoria para você. E parte dessa sabedoria, a gente vai encontrar respostas na palavra de Deus. Ela é o nosso norte. Ela é o nosso padrão, ela é a nossa resposta, a nossa fonte para encontrarmos orientação em tudo que a gente quer falar. E aí, eu não trouxe essas amigas aqui só para ficarem me ouvindo. Eu trouxe elas para a gente ouvir um pouquinho delas. Tanto a pastora Luciana, que tem sido pastora aqui na Nova Igreja, no Ministério de Casais, tem ouvido, aconselhado, ministrado aos casais, quanto a pastora Neiva, que não só lida com as crianças da geração nova, mas com os seus pais, né? Lidando ali com muitas demandas que os pais trazem. Tenho certeza que o que eu vou perguntar a elas vai ser bênção para a sua vida. Então, fica aí ligada comigo. Você e eu aí, única, somos dessa forma, através da internet, ligadas, conectadas, num só coração. Então, nós temos aqui algumas questões que eu quero conversar um pouquinho. Pastora Neiva, nessa relação que a gente tem ouvido tanto, né, com filhos, em que tem uma base da graça de Deus, né? Nós vivemos num período em que entendemos como Deus tem graça, como Ele tem favor para a nossa vida, como o amor dEle é incondicional. Quando se fala de relacionamento de pais e filhos, o que você me falaria que mantém essa qualidade de relacionamento, né? Seria assim a pergunta, na verdade, que formas a gente pode, suprindo a necessidade dos filhos, educá-los, criá-los na graça e no amor de Deus? Sim, eu vejo muito a educação de filhos com a graça, assim, um paralelo com a graça. Sim. Eu acho que quando a gente consegue olhar, sabe, esse amor de Deus, Ele, nessa relação dele com a gente como filhos, é tão lindo ver como Ele nos respeita, como Ele nos acolhe, como Ele traz para perto, como Ele nos ouve. A todo momento que a gente precisa, Ele está ali pronto para nos ouvir, Ele está disposto a andar com a gente, a levantar quantas vezes nós cairmos. E isso tudo está lá na Bíblia, isso tudo está na palavra dEle. É verdade. Então, quando a gente consegue colocar isso dentro da nossa casa, na formação dos nossos filhos, quando a gente consegue agir em graça com nossos filhos, nesse relacionamento de respeito e acolhimento, como Deus faz com a gente. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, a palavra tem a resposta. Amém. Sabe? Como Deus faria com a gente? Como Deus cuidaria da gente quando a gente erra? Quando a gente vacila em alguma coisa, erra o alvo, como Deus tem graça com a gente, como Ele tem perdão, paciência. Né? Então, assim, a gente tem o Espírito Santo, que é aquele que está ali nos conduzindo, nos ajudando, nos dando sabedoria para a gente conduzir a criação do nosso filho e a gente pensar mesmo, né? O que eu poderia fazer nesse momento? O que Deus faria comigo? Ele me perdoaria? Ele andaria comigo, ele seguiria no caminho, como a Bíblia diz, né? Ensine seu filho no caminho que deve andar. A gente tem falado bastante sobre isso,
que é você dar a mão exatamente como Deus faz. Ele não nos deixa, vai que eu estou te olhando, Ele vai junto. Né? Então, é exatamente isso, é a gente segurar a mão dos nossos filhos e manter com ele um diálogo, conhecer nossos filhos, se deixar conhecer, né? Não se colocar naquele papel de eu sou a Mulher Maravilha, eu sou o super-homem, como se a gente não tivesse passado dificuldades na nossa infância, na nossa adolescência, a gente tivesse chegado pronto, e não estamos prontos, estamos no caminho ainda. Isso mesmo. Mas eu creio que quanto mais a gente olha para os nossos filhos com a graça que Deus tem depositado na nossa vida, essa graça, esse favor dele. Né? Quando você para olhar para o seu filho e você olha, na educação a gente sempre ouviu isso, né? Abaixe para a sua criança e fale nos olhos dele. Mas, na verdade, o que a gente fala isso? Que você quer que a criança olhe nos seus olhos e veja quem manda. E não é isso. Você abaixa e olha nos olhos da criança para você ver aquela criança na realidade dela. Aquele olhar dela é de quê? É de medo, é de insegurança, é de tristeza, é de preciso de um abraço, preciso de um socorro. Eu perdi o controle porque eu não sei o que fazer, eu não estou pronto. E a criança está em formação, o adolescente está em formação, nós estamos em formação. Então, a criança tem toda uma parte fisiológica ainda que está se construindo. Sim. 75% do cérebro da criança vai construir fora, no relacionamento dela em casa. Então, tudo isso, a gente tem que lembrar disso no dia a dia, que a gente senta com a nossa criança, que a gente ouve, e passar princípios e valores da palavra. Ensinar a criança realmente no caminho, nos valores, nos princípios da palavra. Não tem como dar erro. Eu vejo nisso tudo que você acaba revelando Jesus para a criança, né? Ao ser como Ele é em relação a você, você está revelando para a criança o amor de Deus, a graça dele. É isso aí. Você está revelando que Ele não é um Deus punidor, castigador. Sim. Porque Deus nos disciplina. As pessoas falam, essa palavra da graça não... Então, as pessoas erram e ficam por isso. Não, Deus nos disciplina. Mas Ele nos disciplina na palavra. Quando nós lemos e entendemos a boa, perfeita e agradável vontade dEle, nós nos adequamos a ela, nós cedemos a ela, damos preferência a ela. E quando nós somos transformados, é Deus nos disciplinando. O processo de santificação, né? É Deus trabalhando no nosso coração. É a disciplina de Deus. Deus não nos pune, não nos castiga mandando doença, enfermidade, miséria, nada disso. Porque Ele é um Deus bom. Então, criança normalmente pensa assim, se eu fiz uma coisa errada, Deus vai me castigar, né? Então, quando você derrama essa graça, a criança então tem a visão exata de quem Deus é. Sim, é muito mais fácil uma criança amar a Deus quando ela é muito amada em casa, na formação dela. Né? Quando ela não é tão punida desse jeito, né? De como as pessoas acham que Deus poderia fazer. Deus é bom e dele só vem bondade. Então, é a mesma coisa. Quando a criança cresce sabendo, olha só, Ele me ama incondicionalmente, meu pai me ama incondicionalmente, minha mãe me ama incondicionalmente, o meu comportamento não define quem eu sou, né? A minha identidade está firmada. Né? Não depende do que eu faça. Sim. E é exatamente isso, nós somos filhos amados. E quando a gente erra, Deus não vira e diz, né? Olha, deixei de te amar um pouco mais. E é a mesma coisa, a criança precisa crescer, o adolescente, com todas aquelas crises, aqueles momentos, aqueles enxurrada de hormônios, ele precisa ter certeza que ele é amado, que aquela casa é um porto seguro, que ali ele tem segurança, né? Isso mesmo, muito bom. Então, saiba criar seus filhos nessa graça de Deus. Ai, mas como é que eu faço isso? Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar no momento que você precisar. Amém? Pastora Luciana, eu trouxe aqui uma pergunta que acho que os homens é que vão gostar da resposta. Porque o que a gente vê no relacionamento, né, para viver bem, para viver em paz, para viver em harmonia, na sua família, há um aprendizado. E eu sei como é importante para os homens receberem respeito, serem respeitados.
Então, mesmo entendendo que respeito é algo para todos, independente do gênero. Se você é mulher, homem, adulto, criança, nós temos que respeitar todos. Mas há um peso, há uma importância para os homens, não é isso? Serem respeitados. Então, fala comigo um pouquinho, como que isso acontece? É verdade, né? A Bíblia fala lá em Efésios 5, 22 a 25, né? A Bíblia fala assim, mulheres respeitem os seus maridos, né? No livro de Mateus ele vai dizer, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Mas eu fico pensando, se a Bíblia diz que as mulheres têm que respeitar os seus maridos, está falando por algum motivo, né? Não é assim, a Bíblia não pontua nada sem que Deus queira falar alguma coisa conosco, mulheres especificamente, né? É verdade. Inclusive, boa noite, meninas que estão assim assistindo a gente, né? Mas se está falando para nós mulheres é porque a gente precisa pensar um pouco a respeito disso. E eu, analisando essa questão um pouco, né? Eu fico pensando que a mulher, quando acontece alguma coisa que ela não gosta, ou que ela ouve o marido ou um filho falar com ela num tom um pouco mais duro, ou acontece alguma coisa que o homem faz com ela, ela não se sente de primeiro desrespeitada. Ela sente assim, ele não me ama. A primeira pergunta que ela faz para si, ela fala assim, ele não me ama. Ele gritou comigo, mas ele não me ama. O homem não. A primeira coisa que ele pensa é assim, ela não me respeita. Ele não pensa ela não me ama. Isso é coisa de nós mulheres, né? Então, pensando nisso e pensando no nosso tema da sabedoria, nós precisamos dessa graça de Deus para tratar com os homens da nossa casa, os nossos filhos, os nossos maridos. Então, às vezes a gente quer abordar algum assunto, a gente quer tratar uma questão dentro de casa e a gente precisa de sabedoria. Porque dependendo da maneira com que a gente for trabalhar aquele assunto, a maneira com que a gente vai tratar e falar sobre isso, o respeito precisa ser trabalhado naquela questão. E aí a gente vai ter êxito na nossa reivindicação. A gente vai ter êxito naquilo. Então, como a gente tem falado, você tem falado aqui nessa live, né? Nisso que a gente está fazendo hoje, né? Interagindo com as mulheres na internet, a gente pede sabedoria a Deus, a gente submete o nosso coração a Ele e a gente submete a nossa fala. E o Café fala umas coisas comigo que às vezes eu estou falando até direitinho, mas o meu olhar não está falando segundo aquilo que eu estou dizendo. E muitas vezes eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu rosto, mude o meu olhar, porque eu preciso de falar o tom da minha voz. Sim. Porque às vezes a gente não está desrespeitando só com o que a gente fala. Tem uma postura corporal, né? Tem uma postura no olhar. E isso é uma graça que Deus nos dá. Quando a gente... É um milagre que Deus faz em nós. E aí, quando a gente olha, quando a gente fala, Deus nos reveste dessa sabedoria, nos reveste dessa graça. E aí, quando você fala, você nem falou muito, mas você falou num tom, você falou num olhar, numa doçura, que você falou assim, mas nem parece que fui eu que falei aquilo. E Deus te deu aquela graça. E aí, quando ele se sente respeitado, mexe com a hombridade, mexe com o brio. Sim. E aí ele cede. Ele se move, porque ele falou assim, o homem tem essa carência, ele tem essa necessidade, ele precisa disso. Essa questão do respeito, ela vai muito numa linha tênue, que é você caminhar, sabendo assim, você até pode ter a razão, sim, né? Mas você pode fazer a sua colocação, você pode se pronunciar, se manifestar de uma forma não respeitosa. E isso é que é o problema. Você foi, às vezes, até com a razão, mas a forma, a maneira, o tom da voz, o volume da voz, o momento, às vezes, errado, que foi um desrespeito. Exato. Então, isso para o homem é muito complicado. E eu achei muito interessante isso, Luciana, que você falou, que até para filhos adultos homens. Sim. Né? Eu sou mãe de filhos homens adultos. E eles precisam disso,
de que agora a gente os olhe com respeito. Não é porque eu sou mãe que eu posso falar tudo que eu penso. Não é porque eu sou a mãe que eu vou entrar na vida deles, que agora, né, um casado, o outro já para casar. Eu tenho que saber fazer essa colocação por respeito. E isso evita muita dor de cabeça, com certeza. Com certeza, com certeza. Até o que você falou, né? Até a maneira e o tempo de abordar algumas coisas. Sim. Porque às vezes eles entram dentro de casa e a gente já tem o nosso coração, né? A gente quer saber como é que faz, o que aconteceu, se entrou com aquela... A gente sabe que teve um problema, a gente sente, né? E aí tem que ter até o tempo de abordar e a maneira de abordar. Isso mesmo. Né? Então, há uma necessidade, o respeito é para todos, mas há uma necessidade para o homem mesmo, da gente lidar com mais delicadeza e carinho com eles. A palavra de Deus fala, mulheres respeitem. Então, é algo que é desafiador para nós, porque talvez naturalmente a gente não faria isso, pela nossa natureza. Então, a Bíblia nos convoca, desafia, né, a crescermos nessa área. Eu tenho falado aqui, a gente sair de um patamar para outro. Deus quer te levar a outro, de maturidade, de trazer um ambiente de paz. E às vezes é esse ajuste pequeno que você precisa no seu relacionamento. Talvez outras precisem de um ajuste bem grande, mas talvez o seu seja esse ajuste pequeno. Na forma, na maneira, na hora, enfim, de falar as coisas, e é que as suas palavras sejam recheadas de sabedoria, de mansidão e amor. E isso é algo que a Bíblia diz, né? Quando ele fala lá da mulher, em 1 Pedro, diz que ela tenha esse traje, né? Essa vestimenta, mansidão e tranquilidade. Isso não é à toa, não é para a gente ser assim, aquela pessoa zen, tá tudo bem. Não, é na hora que a coisa está difícil, que está pegando fogo, você lembrar assim, o Espírito Santo em mim vai me transformar de uma pessoa agitada, inquieta e falante, que depois que a palavra saiu daqui, você não consegue mais voltar, em ser uma pessoa sábia, uma mulher sábia que edifica a sua casa. Amém? E vamos lá, eu tenho uma perguntinha mais sobre filhos aqui para a pastora Neiva. Eu acredito que a gente tem falado muito sobre o amor, a graça de Deus, e a gente sabe que o amor é a base de tudo. Seja no relacionamento de casal, seja no relacionamento pais e filhos, o amor é a base de tudo. E crianças precisam amar, aprender a amar, mas precisam ser amadas. A gente tem as 5 linguagens do amor, né, Neiva, que ajudam a gente a ver que tem crianças que têm um tipo de linguagem onde você pode alcançar elas de uma forma diferente de outras. E você mesma, saber que tipo de linguagem você gosta que chegue até você. São 5, não é isso? Menciona cada uma delas e mostra para a gente assim, a importância da gente colocar isso em prática com os filhos. Sim, isso é extremamente importante. A gente fala tanto no amor, né? E eu digo que depois que eu li esse livro, que hoje tem para adultos, adolescentes e crianças. Legal. E agora saiu até um novo que é para homens, né? 5 linguagens do amor dos homens. Eu acho que é o último lançamento. Olha só, que bacana. E coisas que a gente sempre ouviu falar, né? Assim, gente, eu crio meus filhos todos iguais. Sim. Eu amo da mesma maneira e eu faço tudo igual. E esse ali, caramba, não reconheceu o meu trabalho. Não, é porque a gente não tem que tratar todo mundo igual, nem nossos filhos, porque eles são pessoas individuais. Sim. Com personalidades diferentes, né? Com sentimentos diferentes. Então, quando você ama, o amor, sim, o amor por todos eles é o mesmo. Mas a gente que tem mais de um filho, né? Quem está em casa e tem mais de um filho, sabe como é diferente um do outro. Criado dentro de casa, com o mesmo pai, mesma mãe, mesma vida. E um é completamente diferente do outro, né? Então, exatamente isso, porque um se sente amado quando recebe presente, que é uma das linguagens, são 5, né? Então, o presente não é aquela pessoa que precisa ganhar presente, eu preciso ganhar
um carro de controle remoto. Não, mas sabe aquele filho que quando os pais saem de casa e voltam, você trouxe o que para mim? Foi fazer compras. O que você trouxe para mim? Exatamente. Então, assim, a criança ama. E o adulto também, né? Se a linguagem dele é presente, ele ama receber um presente. Então, é o lembrei de você. O lembrei de você é o mais importante para ele, né? Você esteve lá fora, você saiu, mas você voltou com alguma coisa porque você pensou em mim. Né? Então, é o presente. Tempo de qualidade. É aquele filho que está grudado em você o tempo todo. Você não me dá atenção, você não fala comigo. Mas, meu Deus, eu falo tanto com você. Não, mas ele precisa que você esteja 100% com ele. Sem televisão ligada, sem seu telefone. Você esteja 100%. Eu tenho um filho que é tempo de qualidade e eu já tive que desligar fogão para poder sentar no chão da cozinha e conversar. É aquele filho que gosta de DR, aquele marido que gosta de DR, sabe? A esposa que gosta de DR. Então, é o tempo de qualidade. Tem o atos de serviços, né? Que é aquele que não significa que ele quer que fique fazendo tudo para ele, mas ele gosta que faça as coisas para ele, se sente amado, se sente importante quando alguém faz alguma coisa para ele. Então, é assim, vai viajar, faz uma mala juntos, né? Às vezes nem precisa, mãe, fica aqui do meu lado enquanto eu faço o dever de casa. Isso. Nem está pedindo nem precisa, de repente, de ensinar aquela criança, mas ele quer que fique junto, sabe? É o tempo de qualidade. Então, esse é uma linguagem de amor que você tem que estar muito atenta, enchendo o potinho com isso. Toda hora, sabe? Às vezes, ainda mais crianças pequenas, às vezes acontece dela estar mais nervosa, mais agitada, é porque o pote está vazio. E você tem que encher esse pote quando uma situação dessa, ou tempo de qualidade também, você tem que estar enchendo o potinho toda hora. Você passou ali, foi na cozinha. Você quer um copo d'água, meu filho? É um adolescente, está lá estudando, está vendo. Quer um copo d'água? Estou indo na cozinha. Quer que eu traga um copo d'água para você? Você está enchendo o tanque, sabe? Não deixar o tanque esvaziar. Porque, às vezes, o tanque está tão vazio, tão seco, de uma linguagem de amor, que dá um trabalho imenso de você retomar aquilo, de você trazer para perto de volta, né? Com certeza. Então, já falei presente, serviço, tempo de qualidade, palavra de afirmação. A palavra de afirmação é aquela pessoa que a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque, às vezes, você pode destruir a identidade de uma criança, de um adolescente ou de alguém com o que sai da nossa boca. Porque tem muito peso para ele. O que ele ouve como elogio faz uma diferença incrível. Mas também o que ele ouve como uma crítica, isso pode destruir. Porque isso faz um sentido muito grande para ele. E a palavra de afirmação, toda a identidade dessa criança vai sendo formada em cima do que sai da sua boca. Então, assim, quanto mais você falar que ele é amado, que ele é precioso para vocês, para Deus, né? É precioso, como eu quis ter você, como você é importante para a gente, como você é inteligente. E sempre elogios verdadeiros, né? Com certeza. Não aqueles... você pode até elogiar já visualizando de uma forma profética, né? Exatamente. Ele é um menino esforçado. Você já está visualizando. Talvez ele ainda não esteja lá naquele ponto, mas está saindo sincero do seu coração. Exatamente. E você crê naquilo, né? Você crê naquilo. Você crê naquilo. Você, quando você começa a olhar o seu filho com os olhos de que Deus olha, sabe? Como Deus olha meu filho? Hoje, eu olho para o meu adolescente, de repente, olho para o meu filho já jovem, penso... Caramba, ele é preguiçoso. Preguiçoso, olha que bagunça, olha que loucura, não tem hora para chegar, não quer estudar, não quer nada. Mas Deus já o vê um vencedor. Exatamente, né? Meu filho, olha, eu sei que você é mais que isso. Sabe, o que Deus tem para você é grande, você é precioso. Ele precisa saber que ele é amado, independente do comportamento, como eu falei agora há pouco. Entendeu? O comportamento não vai definir o nosso filho, não vai definir ninguém. Quem define nossos filhos é o que Deus tem para eles, né? Sim. E o que diz na Jeremias 29:11, né? Eu que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, e a respeito dos nossos filhos também. Ele é que sabe mais até do que a gente, do que o nosso próprio filho. Sim. Deus sabe, né? Amém. E o último
É o toque. É o toque, aquele grudento. Quem tem filho grudento aí? Eu tenho. Tem, Denise, é aquele filho. Beijoqueiro, gosta de beijo, gosta de abraço. Gosta de abraço. Então, assim, quando a gente descobre a linguagem de amor dos nossos filhos, fica tão mais fácil você lidar com eles, você conseguir trazer para perto. E isso é muito importante, porque nós temos a nossa linguagem de amor e nós também temos a linguagem do amor que a gente faz com as pessoas, que a gente mostra quando a gente ama. Você faz sempre algumas coisas, assim. Temos amigas que a gente sabe, eu sei qual é a linguagem da Denise, eu sei qual é a linguagem da Luciana. Então, assim, a gente começa a querer fazer para o outro aquilo que a gente acha que é legal. Mas é legal quando você descobre o que teu filho se sente amado, como ele se sente amado, para você conseguir chegar até o coração. Eu acho que também, Neiva, a gente não pode se limitar a uma dessas linguagens. Não. Né? Nós somos seres humanos. Então, quem gosta de carinho... pode ser a mesma pessoa que gosta de tempo de qualidade, pode ser o mesmo que gosta de que você o sirva. Então, eu acho que são expressões de amor. São 5 linguagens que quem não gosta, gente. São expressões de amor. Você não pode ter o seu amor, eu amo, e ficar por isso só aqui dentro. Você tem que expressar isso com atitudes. Então, essas são as linguagens, é como se fossem assim, caminhos, portas que abrem para você expressar o seu amor. Isso mesmo. Isso é importante, ainda mais filho, né? Quanto mais filho. Ele não gosta de um denguinho, ele não gosta de uma palavra de afirmação, quem não gosta? Então, é importante, né? A gente estar de olho mesmo e conhecer o nosso filho de verdade. Sim, isso aí. Pastora Luciana, nesse ministério, com certeza, você ouve muitas mulheres, muitos casais. Geralmente, casais vêm para aconselhamento, mas às vezes vem só uma pessoa. E a gente, às vezes, tem a tendência de ouvir só um lado, não querer tomar partido, tem que ouvir o outro. Mas nisso a gente percebe assim, que muitas mulheres... durante anos, guardam mágoas de palavras, de gestos, de ações. E a gente sabe, assim, uma mulher que quer edificar a casa, a gente está falando aqui de sabedoria para se relacionar bem, ela pode manter isso no coração dela, mágoa, ressentimento, isso vai atrapalhar, de fato, o relacionamento? Com certeza. Na verdade, a gente... Em muitos aconselhamentos, a gente faz mais o papel de ouvinte do que qualquer outra coisa. Sim. Porque a gente muitas vezes percebe que ou o casal chega ou a mulher, sempre geralmente quem procura é a mulher. Ela fala, depois ela agradece, a gente ora, agradece, ela vai embora, ela só... Está satisfeita. Ela só falou, e o que ela fez foi botar mágoa para fora. Acho que nunca... E às vezes você pergunta, mas você já falou isso com seu cônjuge? Você já conversou sobre isso? E às vezes tem coisas que ela nunca... E elas falam, né? Eu nunca disse isso para ninguém. Olha... Muitas vezes, eu nunca disse isso. E olha que mulher fala muito. Fala. Mas aí o que ela precisa mesmo falar, que é tipo aquele confronto para resolver, ela não fala. Ela não fala. Ela guarda. Ela guarda. Guarda rancor, guarda mágoa. E é interessante porque às vezes você fica 1 hora ouvindo. E nos últimos 5 minutos, ela fala, vou te contar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Passou 50 minutos, 55 minutos falando um monte de coisas que não eram importantes. Sim. E o que era importante, ela trouxe. Então, quer dizer, guardou aquilo. E chegou no final das contas para dizer, não quero mais esse casamento, não sou amada, ele não me ama. E em via de regra é sempre assim. E a Bíblia diz, né, que um irmão ferido, ele é pior do que uma cidade fortificada. Sim. Então, quando você guarda uma mágoa, aquilo, não pensa você que isso é uma coisa de pouco valor,
que vai ficar, daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco ele vai fazer alguma coisa que vai superar. É como você está colocando um band-aid numa ferida aberta que só vai resolver quando você efetivamente decidir encarar ela de frente e se deixar ser perdoada e ser curada pelo amor de Deus. Não tem um paliativo para a mágoa. O caminho da mágoa, e a gente sabe que perdão não é um sentimento, né? É uma decisão, perdão é uma decisão de você olhar aquela dor, olhar aquele sentimento que te magoou. A melhor opção é você conseguir conversar a respeito disso. Mas se não é possível, que você decida rápido perdoar e deixar para trás. É literalmente viver o que a palavra de Deus diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Prossigo, olha para Jesus. É fácil? A gente fala as coisas aqui, as pessoas devem ficar pensando do outro lado da... Você não sabe, né, como é que é aqui em casa. Você não sabe o que eu estou passando, você não conhece a minha dor. Eu vou te dizer, talvez você não conheça a minha. Os caminhos que nós precisamos passar muitas vezes para chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu também estou magoada, eu também estou ferida, mas como a pastora Denise acabou de falar, né? A gente lê a palavra de Deus e traz para nós, né? A disciplina de Deus é no amor, é pela palavra, você olhar a palavra e deixar que a palavra te cure, deixar que a palavra te restaure, deixar que a palavra transforme o seu coração. Porque é o que a gente tem para a nossa vida. Nós não temos outro caminho que não seja Jesus, né? Então, ninguém aqui está falando de coisas que são... é fácil, eu tiro isso de letra. Não é. Vida com Deus é uma vida de vitória, sim, mas é uma vida de escolha, de se permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? Sim, né? E a gente entende, quando a gente fala da pessoa não ter mágoa, dela não guardar ressentimentos, dela liberar perdão, é porque a maior vítima nisso tudo é quem retém essa mágoa. Exatamente. Retém a ofensa. Então, fique livre da ofensa, porque isso é libertador. Exato. É libertador ficar livre daquele ranço de que eu não gostei do que falou, não gostei de que não me fez isso. Quando você fala, caramba, eu perdoei, porque eu já fui perdoado, né? Jesus já me perdoou, então eu sou capacitada agora a perdoar. Isso é libertador. E você vai andar com liberdade para fluir o amor de Deus. Porque mágoa é um bloqueio. É um bloqueio na sua vida. Exatamente. Então, não tem condição. Se você tem isso contra um filho, contra um marido, uma sogra, uma nora, uma irmã, em qualquer relacionamento de família, livre-se disso. Mágoa e ressentimento não tem que estar no seu coração. Não pode estar. E depois que você literalmente perdoa aquela pessoa que te ofendeu, e você precisa resolver, porque tem situações que a gente tem que resolver. Depois que o seu coração está livre, está perdoado, fica muito mais fácil você chamar essa pessoa e dizer, vamos conversar, eu preciso resolver isso com você, aconteceu essa situação, e essa situação me magoou, e a gente pode resolver porque eu te amo, eu amo você, você é um filho, ou é uma nora, ou é o meu marido, que eu quero viver, eu já escolhi viver com você o resto da minha vida, você é um homem de Deus para a minha vida, nós temos um projeto, nós temos uma escolha de vida. Você vai ver que a graça de Deus vai vir sobre esse casamento, vai vir sobre esse relacionamento. Eu creio nisso. E vai haver cura, e vai haver restauração. Perdão é um resgate, sabe? É uma redenção. E Deus vem sobre isso. Então, guardar ressentimento, guardar mágoa, só vai te trazer prisioneiro dessa dor. Isso aí. Então, livre-se rápido. Livre-se rápido. E confie, acredite que é Deus quem transforma as pessoas, né, Luciana? Exatamente. E a gente sabe que relacionamentos, sejam eles quais forem, dá trabalho. Não é algo que acontece espontaneamente. Não, você precisa investir nos seus relacionamentos, como se fosse um jardim. Eu volto e meia cito esse exemplo porque ele é bem apropriado.
Seus relacionamentos são como um jardim. Você quer ter a beleza de um jardim? Cuide dele. Você quer ter um matagal? Deixa ele de lado, não invista nele. Então, depende da sua atitude, da sua postura. E é importante você fazer 3 coisas. Para a gente finalizar, acho que diante de tudo que as pastoras aqui colocaram, creia. Primeira coisa, creia nas promessas de Deus a respeito da sua família. Se você quiser, vá à palavra de Deus, busque lá promessas. No Salmo 37:4 diz, né, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega seu caminho ao Senhor. Coloque aí, entregue o seu casamento, entregue a sua família ao Senhor. E confie nele, o mais Ele fará. Então confie, creia, vá à palavra, busque promessas, busque verdades a respeito da sua família e confie nelas, creia nelas. Segundo lugar, confesse. Não fale mais aquelas palavras negativas, pessimistas. A minha família é uma droga. Eu entrei numa furada. O que é isso? Isso é só complicação? Não, abra a boca para falar bênção. Provérbios é um outro versículo que fala bastante sobre isso. Do fruto da boca, o coração se farta, do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Então, quer ter fruto, quer colher, quer comer, quer se alimentar de bons frutos, abra a sua boca. Faça essa escolha de falar vida para os seus filhos, abençoar e não amaldiçoar, orar por eles, abençoar impondo suas mãos sobre seus filhos, seu marido. Confesse a sua vitória. Por fim, confie e descanse. Esse salmo aqui, que é o Salmo 127, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a sua casa, a sua família, em vão vigia. Então, você olhe para essas, se não for por Deus, todo o seu esforço não adianta de nada. Então, você precisa confiar e descansar. Senhor, eu confio, eu entrego minha vida, minha família, minha casa nas suas mãos. E confio e descanso que a obra quem vai fazer é Deus. Aquele que começou a boa obra vai completar. Você crê que Deus começou uma boa obra na sua vida? Você crê que a sua família, Deus tem planos de shalom, planos de paz, planos de vitória para a sua vida? Então, confie, Ele vai completar a obra. Talvez agora, nesse momento, você esteja com uma situação conjugal, de relacionamento, que você precisa cuidar do teu casamento. Talvez você precisa resgatar, né, essa mistura de ser autoridade diante dos seus filhos, mas fazer isso com amor, com graça, com verdade, com o fruto do Espírito, com mansidão, com paciência. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus está pronto a te ajudar. O Espírito Santo é essa unção disponível a te ajudar, a com sabedoria você se relacionar bem. Na verdade, Ele é a sabedoria. O Espírito Santo é a sabedoria. Ele é aquele que vem, não mais como no tempo do Velho Testamento, sobre você apenas com uma unção no sacerdote, no profeta. Não, agora, esse Espírito Santo, essa sabedoria, vem habitar em você. Então você pode falar mesmo, Espírito Santo que habita em mim, me dá sabedoria para eu ser mãe. Espírito Santo que habita em mim, me dá sabedoria para ser esposa, para ser filha, para ser amiga, irmã. Me dá sabedoria e Ele vai te dar. Então eu queria agora, junto com a pastora Neiva, a pastora Luciana, orar por você
e abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Nós vamos levantar as nossas mãos e você aí aonde está, receba pela fé. Une-se a mim nessa oração e receba pela fé as bênçãos de Deus aí aonde você está. Pai querido, Pai amado, nós confiamos em Ti. Sim, em primeiro lugar, Senhor, dizemos que cremos. Amém, temos crenças corretas a respeito das Tuas promessas. Sim. De que diz que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Amém. Nós cremos nessa promessa para a vida de cada uma das mulheres que está me ouvindo. Senhor, eu creio que ser salvo é ser numa plenitude do que a palavra salvação é ser pleno de vida eterna, saúde, prosperidade, família abençoada, saúde física, saúde emocional. É isso que tu tens para cada um de nós que cremos. Então, cremos e nossa família será salva. Amém. Senhor, nós também confessamos, juntamente aqui com cada uma, de que a bênção do Senhor está sobre nós, uma vez que Jesus é o centro da nossa vida, a nossa família é abençoada. Senhor, eu a abençoo cada família. Bem-aventurada é a mulher que tem Jesus, e a sua casa também será abençoada. Ela será sábia, ela vai ser aquela que edifica com suas palavras, com suas ações, a sua família. Senhor, e nós descansamos em Ti. Colocamos aqui a nossa confiança completamente, integralmente em Ti. Se Tu não fizeres a obra, Senhor, de nada vai ser preciso fazer. Mas nós confiamos, Senhor, que temos a Ti como o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, que Tu estejas reinando em cada lar, que Tu estejas habitando, trazendo uma atmosfera de amor, de graça, de paz, de alegria em cada lar. Por isso nós descansamos em Ti, não vamos sair por aí andando ansiosas, preocupadas. Nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade a respeito da nossa família. Amém. E dizemos que descansamos em Ti. Aleluia. Em o nome de Jesus sejam abençoadas todas as mulheres e suas casas, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Eu amei o bate-papo aqui. Muito bom. Eu nem sei quanto tempo levou, mas eu ficaria aqui mais tempo. Mas a gente sabe que a palavra de Deus vai chegar aí até você. E eu queria te dar um encorajamento. Se você sabe de alguém que precisa ouvir, compartilhe esse link. Esse link do YouTube, você pode abençoar alguém, ser bênção, ser canal de bênção para alguém. Não só aí curtindo, mas compartilhando, falando para uma amiga, ouve esse bate-papo, isso vai ser bom para você, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. No mês que vem, no mês de junho, vamos ter o nosso encontro aqui, presencial. E eu quero ver esse lugar cheio de mulheres lindas, abençoadas, que têm caminhado com Deus e tem sido uma referência para muitas outras mulheres. Você é uma influenciadora do amor de Deus, tá bom? Deus abençoe. Vou deixar as meninas se despedirem também de vocês. Tchau, queridas. Deus abençoe vocês. A gente te aguarda no mês que vem, no nosso culto presencial. Não perca, tá bom? Deus te abençoe. Beijo. Isso aí. Foi muito bom estar aqui com vocês. Esse bate-papo aí, tenho certeza que abençoou a sua vida. E vamos continuar juntas. É isso aí, gente. Deus te abençoe ricamente. Um beijo grande, um tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau.